Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Hoje estamos no capítulo 23 do livro Conversando sobre Vida Plena. E o tema de hoje é o agente abortivo chamado incredulidade. Estamos falando de agentes abortivos da vida plena e chegamos à vez da incredulidade. Esse poderia ser o primeiro agente abortivo, pois ele dá origem a muitos outros. Eu sempre gostei desse tema fé e ultimamente me presenteei com um curso Fé ministrado pelo autor Reinhard Hitler. O desejo dele no curso não é mostrar quanta fé ele tem, mas nos ensinar realmente sobre fé, sobre cada cristão ter a fé de Deus não apenas para a salvação, mas a fé para tudo, para a caminhada cristã. Então eu aprendi demais e fui desafiada. Ninguém alcança nada de Deus sem fé. A incredulidade é algo tão sério que nem mesmo o próprio Jesus realizou milagres em Nazaré por causa da incredulidade daquele povo. As pessoas não o viam, não o recebiam, não acreditavam que ele era o Messias, o Filho de Deus. Elas o viam apenas como carpinteiro, filho de José. De fato, as pessoas terão de Deus o que elas creem que terão. E como muitas são ensinadas à incredulidade e não a crer, elas acabam recebendo de Deus pouco ou nada. Para receber a salvação em Cristo, precisamos de fé. Não vemos isso, mas cremos que aconteceu. Cremos na morte e ressurreição de Jesus, cremos que ele morreu em nosso lugar e entendemos e recebemos esse sacrifício como única forma de nos reconciliarmos com Deus. É um ato totalmente sobrenatural. É tão maluco que a maioria das pessoas não consegue entender isso. Mas a minha pergunta é: por que não temos essa mesma fé para continuarmos a caminhada? Por que não cremos para deixar Cristo se manifestar em nós? Por que não cremos para termos novos hábitos, para sermos curados de enfermidades, para termos nossas necessidades diárias supridas? Para evangelizarmos as pessoas e elas se converterem? Por que a fé ficou confinada apenas ao ato de receber a salvação e parece que se aposentou na vida dos salvos? A nossa incredulidade é a principal responsável por uma vida miserável. Jesus nunca sonhou uma vida miserável para ninguém, especialmente para aquelas pessoas que ele salvou. Mas nem mesmo cremos nessa verdade tão simples. Somos incrédulos sobre o perdão de Deus. Muitos vivem uma vida de quem nunca se sentiu perdoado. Somos incrédulos sobre tudo que envolveu a cruz, pois ainda fazemos questão de carregar dores, angústias, feridas, doenças. É tanta incredulidade que tem crente que diz até assim: a minha diabetes, a minha labirintite, a minha depressão. Isso não é estarrecedor? Todas as vezes que um cristão não crê naquilo que Jesus conquistou na cruz, que não recebe isso pela fé, ele está minimizando o sacrifício do Pai matando um filho, um único e amado filho. É por isso que sem fé é impossível você agradar a Deus. Deus fez algo muito drástico para lhe dar uma vida incrível. E quando você não recebe essa vida que ele já lhe deu, com certeza o coração dele se entristece, porque é como se não estivéssemos dando a mínima para o que Jesus fez, para seu sofrimento terrível. Deus tem a vida perfeita e maravilhosa de Jesus para nos dar ainda aqui, mas preferimos a vida medíocre e aceitamos apenas o céu. Realmente acreditamos que a cruz só nos deu direito à eternidade com Deus e assim minimizamos os efeitos do sacrifício de Cristo e vamos vivendo uma vida nada invejável. A nossa incredulidade diante do que Deus já nos deu na cruz contrasta com a credulidade no poder do diabo. Isso não é um absurdo para você? Sim, tem muito crente que acredita mais no poder do diabo do que no poder da cruz, no poder de Jesus. Essa incredulidade tem gerado cristãos medrosos que vivem uma batalha terrível contra um inimigo que já foi derrotado. Que coisa mais idiota, que caminho mais sem noção. Quando você se depara com uma notícia na TV, com o diagnóstico de um médico, com uma crise econômica, você acredita mais que essas coisas vão determinar a sua vida e o seu futuro do que aquilo que Deus diz a seu respeito, do que a bondade e o cuidado de Deus garantidos em sua palavra eterna. Tudo que Deus diz é eterno e super real, ainda que não possamos ver com os olhos naturais. E tudo que nossos olhos naturais veem é passageiro e nem sempre é real. Mas a incredulidade diante do que Deus nos diz em sua palavra acaba sendo uma fé naquilo que é contrário à sua palavra. O pior é que há muitos chavões sem sentido na boca dos cristãos. Eu creio, eu creio, eu creio, pela fé, pela fé, pela fé. Eu recebo, eu recebo, eu recebo. Mas o coração está cheio de dúvida e incredulidade.
Tiago 1,6 diz que não deve haver nenhuma dúvida em nós. Ninguém receberá nada de Deus se tiver 99% de fé e 1% de dúvida. Não é que Deus não nos dará, é que nós não conseguiremos receber. A incredulidade faz as nossas bênçãos mofarem e nunca chegarem em nossas mãos, porque simplesmente não as pegamos com convicção. Se o meu coração duvida, eu nunca vou me apossar do que me pertence. Uma pessoa que duvida fica instável e é guiada constantemente pelas circunstâncias. Se quisermos ter vida plena, temos que ser pessoas que têm fé. Temos que renunciar a toda a incredulidade e dúvida do nosso coração. Temos que nos determinar a crer que tudo o que Deus promete é verdade. Deus não pode mentir. Não tem como você crer no que Deus diz e crer ao mesmo tempo no que você sente. Muitos são incrédulos porque, na verdade, se rendem aos seus sentimentos e não ao que Deus diz. Em capítulos anteriores, já falamos sobre os fatos de Deus, aquilo que já é realidade, não é uma promessa. A maioria dos cristãos nem conhece esses fatos e quem conhece, muitos não acreditam neles. Como viver esses fatos de Deus com o coração cheio de incredulidade? Um exemplo de fato é que nós temos a mente de Cristo. Então eu preciso saber disso, mas preciso avançar, crendo nisso, e preciso me adaptar a isso, pensando o que Jesus pensa. Só tem um jeito de provar que eu creio em algo, quando eu realmente ajo, quando eu pratico. Se eu não faço, a minha fé é morta, de nada serve. Um fato é que somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, Cristo é herdeiro de Deus e nós somos herdeiros junto com Ele. O que isso significa? Significa que temos o bastante que precisamos, que nada nos falta. Mas não basta saber, temos que crer e temos que viver de acordo com essa realidade. Deus nunca voltará atrás na sua aliança estabelecida na cruz. Nada mais muda o que foi feito. O que ele deseja é que usufruamos de absolutamente tudo que envolve essa aliança maravilhosa. Mas a incredulidade é um grande obstáculo. Nosso coração nem acredita que merecemos e aí não nos abrimos para receber. Na verdade, não merecemos mesmo, mas nos méritos de Cristo é que recebemos. E como Cristo merece e nós somos os recebedores de sua graça abundante, quando não recebemos, estamos duvidando dos merecimentos de Cristo, entende? E isso é ofensivo demais. Ele merece todas as coisas. E se eu estou nele, eu mereço. Deus vê Jesus em mim e isso é que o faz já ter me abençoado tanto. Mas por que ainda não me sinto abençoado? Por que não vejo essas bênçãos? Porque meu coração é incrédulo, e isso é algo muito grave, isso desagrada ao Pai. A incredulidade nos faz rejeitar o que mais desejamos, entende? Ela atrapalha tudo e ela está em nós. Nós podemos decidir dar um chute nela e viver pela fé de Deus, aquela que foca no que Deus diz que já é nosso. Quando começarmos a crer de verdade, não ficamos pensando em necessidades, mas em provisão. Não pensamos em morte, mas em ressurreição. Não focamos em problemas, mas em solução. Como você vai crer em cura se você primeiro não pensar em cura? A incredulidade nos faz ficar falando sobre os montes, sobre os problemas, sobre as enfermidades, sobre as dívidas. Mas a fé, pequena como um grão de mostarda, nos faz falar ao monte, ao problema, à enfermidade, e eles saem do lugar, eles são removidos. Reinhard Hitler diz no curso Fé que para vivermos no poder de Deus, temos que pensar da forma correta, pensar como Deus pensa. Você precisa fazer a escolha também de crer. Depois você confessa aquilo que você crê e depois você age da forma correta. Tudo nessa ordem, porque muita gente confessa o que não está pensando e nem mesmo crendo, está jogando palavras no vazio. Isso que frustra muitos cristãos. Eles acham que apenas falar vai resolver, mas o falar, neste caso aqui, está inserido num contexto. É necessário exercitar o pensamento, a fé e só depois a confissão, e tem que ser seguida de ação. Até as disciplinas cristãs, se não forem feitas dentro desse padrão, podem ser apenas perda de tempo. Eu me recuso a orar sem fé. Desde 2016, quando escrevi o meu primeiro livro baseado em Tiago, eu fiz essa oração de não mais orar se eu não creio. É melhor ficar de boca calada. Se você lê a Bíblia e não acredita no que está escrito, então pare de ler. Você está perdendo seu precioso tempo. Mas se decidiu acreditar, então leia com diligência, leia apaixonado por quem está falando, leia crendo que Deus não mente, leia, medite, creia e pratique.
Se você realmente crer na conversão de alguém, então testemunhe para esse alguém. Mas se você não crê, é melhor ficar calado, pois se você falar sem crer, você vai se convencer de estar certo. Aquela pessoa nunca vai se converter e o seu próprio coração vai ficar ainda mais incrédulo do que antes. Se você é daquelas pessoas que precisa primeiro ver para crer, então você não crê. Porque a fé é justamente a capacidade de crer, de ter certeza, de receber antes de ver. Hebreus 3,11 diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Precisamos nos perguntar se estamos crendo realmente ou se já somos apóstatas, mas frequentadores de cultos. O desafio deste capítulo é que eu e você possamos tomar a firme decisão de combater a incredulidade do nosso próprio coração, pois ela tem roubado de nós a vida abundante que Deus já nos deu através de Jesus. E quando eu falo sobre ter a fé de Deus, não é a fé na própria fé, é a fé que é dada por Deus numa medida a cada um, que cresce com as experiências, que é testada, que nos faz totalmente crédulos ao que Deus escreveu em sua palavra e totalmente convencidos que o que ele diz que é possível, o que ele diz que é e pronto. Não é passar a crer mais do que no que o homem diz, mas é crer completamente no que Deus diz em sua palavra, que é acessível a cada um de nós. É parar de crer nos sentimentos, nas circunstâncias. É começar a perseverar, é começar e perseverar no hábito de pensar corretamente, crer no que está escrito, confessar e praticar a vontade de Deus expressa em sua palavra para cada um de nós. Amém? Vamos às perguntas para reflexão. Você reconhece a incredulidade no seu coração? Em que áreas ela é mais presente? 2. Você consegue identificar a origem dessa sua incredulidade? 3. Que áreas são mais difíceis para você crer? Explique sua resposta. Você se considera uma pessoa de fé viva, atuante? Explique sua resposta. Após a leitura deste capítulo, você consegue dizer por que a fé é tão importante para agradar a Deus? A partir de hoje, que decisões você vai tomar diante do desafio de viver pela fé e não na incredulidade do coração? E por último, que parte deste capítulo foi mais útil para você? Espero que você tenha gostado, que seja edificante para você como foi para mim. E se gostou, deixa a tua curtida, deixa o seu comentário. Compartilha com outras pessoas que estão precisando dessa palavra hoje, tá bom? Até o próximo capítulo.